Filipenses, no capítulo 2, do versículo 17, querido. Nós vamos até o versículo 30, que é o final do capítulo. Então nós vamos ler todo esse texto, tá? E nós vamos começar a meditar. Talvez não dê para meditar tudo em tudo hoje, porque o texto é longo, né? Mas a abordagem será um pouco diferenciada hoje. Mas primeiro vamos ler o texto, tá bom? Depois a gente entra nessa questão da abordagem. Capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 17, diz assim: Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Versículo 25, tá? Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Vamos orar então, queridos. Pai, louvamos o teu nome, bendizemos o teu nome, damos graças ao Senhor por mais um dia e mais uma vez estarmos aqui reunidos, ainda que virtualmente, Senhor, para estudar a tua palavra. Minha oração, Senhor, nessa noite é que o Senhor nos conceda a graça, meu Deus, de recebermos a tua palavra, Senhor, de maneira poderosa em nossos corações, e de maneira que ela opere em nós, Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja, tudo aquilo que o Senhor pretende falar ao nosso coração. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, dá-nos uma mente e um coração desejosos de aprender, de conhecer, de viver a tua palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Olha, queridos, nós temos um texto bem interessante. Eu já ministrei aqui, vocês que estão acompanhando sabem que nas últimas ministrações aqui, na verdade, é o capítulo 2, né, basicamente do versículo, acho que 10, se eu não me engano, nós vimos aqui, querido, basicamente, nós vimos com clareza, na verdade, uma espécie de perfil que o apóstolo traça de um homem de Deus, né? Esse homem de Deus, ele é alguém que está desenvolvendo a sua salvação. E ele faz isso sem murmurar, nem contender. Ele faz isso também vivendo de maneira irrepreensível, pura e inculpável, como luzeiros em meio à escuridão. E também faz isso, querido, proclamando a palavra da vida. Em outras palavras, o que nós estamos dizendo aqui é que o verdadeiro homem de Deus, ele é um imitador do Senhor Jesus Cristo, pois o Senhor Jesus Cristo é o seu referencial supremo, queridos.
É isso que nós temos aqui. O que nós vamos ver nesse texto agora, isso que eu quero propor a vocês. É uma sessão longa, que começa do versículo 17 e vai até o versículo 30. E aqui, querido, eu tenho aqui algo a colocar a vocês. Eu acredito aqui que o que nós vemos nessa sessão é uma demonstração, entendeu? É uma demonstração prática dessa verdade de que nós somos imitadores de Jesus Cristo. Paulo, Timóteo e Epafrodito são exemplos práticos de como o Filho de Deus vive um cristianismo autêntico e poderoso. É isso que nós vamos tratar, é isso que nós vamos ver aqui no nosso texto, tá bom, queridos? Então, eu estou só olhando aqui o comentário que a Valéria fez aqui. Então, olha só. Eu quero convidar vocês, querido, para a gente pensar, entendeu? Para a gente meditar. Para nós olharmos aqui para a vida desses homens, Paulo, Timóteo e Epafrodito, porque aquilo que Paulo disse em teoria parece que será demonstrado na prática. Paulo vai falar dele mesmo, vai falar de Epafrodito, vai falar de Timóteo, e à medida que ele vai descrevendo a vida dele mesmo e desses homens, nós vamos percebendo as características citadas anteriormente do que é um homem de Deus e de como vive um homem de Deus, tá bom? Então eu quero usar aqui o exemplo de Paulo, de Timóteo e de Epafrodito para demonstrar, querido, essa verdade na prática. Somos imitadores de Cristo, na verdade somos chamados para imitar a Cristo. Eu sei que isso eu sempre vou dizer, querido, porque falando parece que é fácil, entende? Apenas colocando dessa forma parece que é fácil. Mas na prática, irmãos, na prática nós ainda lidamos muito com a nossa natureza, nós lidamos muito com hábitos enraizados em nós que nos prejudica, que nos faz dar um péssimo testemunho às vezes, entendeu? Então não é fácil não. Nós somos desafiados a isso, nós somos chamados a demonstrar na prática aquilo que nós cremos, a viver tendo Cristo como nosso referencial. Mas, querido, é um desafio gigantesco para qualquer um de nós, entende? O cristianismo, irmãos, ele é algo que precisa, ao nos alcançar, ele precisa ser evidenciado. Eu sei que muitos de nós, mesmo sendo salvos, mesmo crendo no Senhor Jesus Cristo, tem dificuldades com algumas coisas, outros em algumas áreas, outros em áreas diferentes, mas a verdade é que nós temos dificuldades, querido. Né? A gente ainda está aprendendo, nós estamos ainda trilhando os caminhos do Senhor, e isso requer uma certa dose de sacrifício. Não é sacrifício para salvação, mas é sacrifício no sentido de abrir mão, querido, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós às vezes até acreditamos ser a verdade, entendeu? Abrir mão de conceitos, abrir mão de algumas coisas para viver o cristianismo. Abrir mão dos nossos direitos, muitas vezes, entende? Porque todos nós temos enraizados, irmãos, na nossa alma, entende? Dificuldades, irmãos, dificuldades nos relacionamentos, na vida cristã, no que diz respeito ao obedecer à palavra do Senhor. Nós passamos por lutas, entende? Então, quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos o exemplo de Cristo e nós falamos a nós mesmos que nós queremos viver aquilo, isso é um desafio gigantesco, sabe? Porque, olha, eu digo por mim mesmo, às vezes eu digo, Senhor, eu quero realmente te seguir, eu quero viver para o Senhor de todo o meu coração, mas aí, querido, quando eu me dou conta, eu já fiz um monte de besteira, eu já fiz o que não devia se fazer, já disse o que não devia dizer, e eu vou olhar e eu digo, meu Pai eterno, misericórdia, Senhor. É tão difícil, na verdade, né? Mas tenho certeza, querido, que esse é o chamado de Deus para nós. É o chamado de Deus para nós. E quanto mais nós nos submetermos ao Senhor,
Quanto mais nós buscarmos a Deus, quanto mais nós permitirmos que a palavra de Deus penetre no nosso coração, quanto mais nós buscarmos e cultivarmos uma vida de comunhão através da oração mesmo, nos submetendo ao senhorio de Cristo, eu creio nós vamos alcançando alguns degraus na vida cristã. Nós vamos olhar aqui o exemplo de 3 homens de Deus tremendos, querido. E homens, Paulo já um idoso, mas Timóteo aqui, querido, é um jovem, entendeu? Mas que vivia esse cristianismo autêntico e poderoso. Então, o primeiro exemplo a ser olhado aqui é o de Paulo. Paulo estava disposto a morrer pela causa do evangelho, querido. Olha o versículo 17, 2:17. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Eu quero que você lembre de algumas coisas aqui. Primeiro, Paulo está preso em Roma por causa da pregação do Evangelho, tá bom? Ele não sabe se será libertado ou condenado à morte. Mas isso não faz, ou parece não fazer diferença, isso não intimida esse homem de Deus. Seu maior desejo é anunciar o nome de Jesus, não importando como isso vai acontecer, se pela vida ou pela morte. Um exemplo do que eu estou colocando, querido, olha, é Filipenses 1:20. Paulo diz assim, olha, o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a conhecerem ou a reconhecerem a grandeza de Cristo. Olha, está aqui um homem, querido, que o desejo do seu coração era anunciar Cristo, tornar a vida a Cristo conhecido das pessoas, entendeu? Ele diz, olha, talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício de vocês. O sacrifício aqui são as obras, eu vou falar disso daqui a pouco, tá bom? São as obras, entendeu? Então, que o meu sangue seja derramado junto com as obras de vocês por meio da sua fé. Né? Isso, ele diz assim, se isso acontecer, eu ficarei contente com todos vocês. O que ele está colocando aqui, querido, é que há um desejo tão tremendo no coração dele de compartilhar o evangelho, que isso não importa se isso vai custar a sua própria vida, entendeu? O seu próprio sangue. É o que ele está colocando, irmãos. Esse é um homem que estava disposto a morrer pela causa do evangelho. É lógico que isso significa imitar a Cristo, entendeu? Cristo morreu pelo evangelho, morreu por nós, entende? A questão é, irmãos, será que na nossa vida cristã há alguma disposição, querido, para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho? E eu não falo nem de morrer pelo Evangelho, eu falo só de compartilhar o Evangelho com as pessoas, entende? Para que há no nosso coração o desejo de levar as pessoas a conhecerem Cristo. Eu falo isso, querido, assim, porque essa é uma oração que eu faço constantemente a Deus, entende? Eu fico pensando em maneiras em que eu possa levar o evangelho às pessoas. Vocês sabem, eu tenho aqui o canal da igreja no Facebook, né? Eu faço 2 lives aqui. Eu na igreja, eu estou pregando na quarta e também no domingo, né? Mas ainda assim eu fico, meu Deus, será que não tem como fazer mais? Como é que a gente pode alcançar mais pessoas num tempo como esse? E minha mente vive, sabe, pensando em como é que eu posso fazer para levar o evangelho a mais pessoas, querido. Eu não tenho muito tempo, nem tenho muita experiência com marketing, né? Mas hoje eu fiz uma experiência, eu compartilhei uma mensagem no YouTube, uma mensagem que eu preguei na igreja, e eu peguei o meu celular e fui lá e fui compartilhando essa mensagem com um monte de amigos que eu tenho no WhatsApp, muita gente mesmo, e o resultado é interessante. Estava até falando para minha esposa, se eu tivesse tempo, né, e talvez um pouco mais de disposição para trabalhar bastante isso, né, a gente poderia alcançar bem mais pessoas, entendeu? Grupos de família, familiares, amigos, e ir compartilhando com as pessoas o evangelho, querido.
Porque às vezes a gente sente aquela, assim, aquela certa timidez, né? Mas eu vejo as pessoas não têm vergonha de mandar anúncio daquilo que eles estão vendendo, aquela coisa toda. E às vezes a gente fica assim meio cheio de dedos na hora de compartilhar o evangelho. Nós deveríamos, irmãos, deveríamos mesmo. Hoje eu fui assim, Senhor, eu vou mandar para todo mundo mesmo. Tá aqui na minha agenda, vai receber o link da mensagem e o convite para ir até a página no YouTube e ver lá a mensagem, assistir a mensagem. Porque, irmãos, nós precisamos compartilhar o evangelho. Esse homem estava disposto a morrer, querido, pelo evangelho, entendeu? Pela propagação do evangelho. Então nós não podemos nos dar ao luxo, irmãos, de ficar em casas tímido, sem coragem de falar. Às vezes eu tenho sugerido a vocês, compartilhem isso aqui, marquem os amigos de vocês aqui e compartilhem, entendeu? Se ele vai ver ou não, querido, é um problema dele, não é um problema seu, na verdade, mas o importante é que você tome a atitude, a coragem, né? Perca a vergonha, a timidez do que os amigos vão pensar de você porque você compartilhou a mensagem evangélica. E se você acha que a minha mensagem não vai ajudar, ou se você pegue alguém, um pastor que você gosta, um pastor famoso que você gosta, vai lá, eu não sei o que você gosta, mas vai lá, aquele que você mais gosta e compartilha, manda para os amigos, entendeu? Não precisa ser a minha mensagem aqui, não, mas que você possa compartilhar o evangelho com as pessoas, querido. Não vai custar nada. Você está lá na sua rede, na sua cama, no seu sofá. Você clica lá no Facebook lá de um Nicodemos da vida, de um Hernandes Lopes da vida. Pega uma mensagem interessante e manda, irmão. Manda para 30, 40, 50, 100 pessoas. Alguém vai ver esse negócio e Deus pode alcançar aquela pessoa. Nós devemos fazer isso, querido. Eu queria dizer que isso é uma escolha. Mas deixa eu colocar da seguinte forma, irmãos. Isso não é bem uma escolha, querido. Isso é um chamado de Deus para nós. É um chamado de Deus para nós. Levar o evangelho adiante. Levar o evangelho adiante. Sem medo, irmãos. Deixa as pessoas julgarem o que quiserem julgar. Faça aquilo que está ao seu alcance fazer. Quer pregar? Vá pregar. Tem vergonha de pregar? Deveria superar isso, mas tem vergonha agora? Puxa, compartilha. Seja isso aqui, seja um pregador que você gosta, compartilhe. Marque os amigos mesmo, que eles saibam que é você que está mandando, entendeu? Vai lá, coloque lá no Facebook, marque o amigo, para que a mensagem chegue até ele, entendeu? Se ele vai ouvir ou não, é um problema dele. Mas que nós pudéssemos fazer isso. E mais ainda, irmãos, eu já saio desse ponto, tá bom? Mais ainda, ore por essas pessoas. Vá lá para diante de Deus mesmo, clame, Senhor, eu vou mandar a mensagem, Senhor, que o Senhor possa fazer com que ele ouça lá, que o Senhor incline o coração dele para ouvir a mensagem, alguma coisa dessa natureza, mas cabe a nós, querido. Isso é viver o cristianismo, irmãos. É levar a palavra adiante. Eu vou usar a expressão que eu gosto, é espalhar a palavra de Deus. Use as redes sociais, irmãos, use as redes sociais. Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, sei lá, Parler, o que você quiser. Use esse negócio e compartilhe, irmão. Deixe as pessoas fazerem o seu julgamento para lá. Mas ore ao Senhor e peça a Deus, que Ele ouça a mensagem e que o Senhor possa falar com Ele, quem sabe alcançá-lo, transformá-lo, entendeu? É nossa responsabilidade, irmãos. É nossa responsabilidade. Então vamos aqui. O segundo exemplo aqui na questão de Paulo, querido. Paulo se assemelha tanto ao Senhor Jesus Cristo que estava disposto a ser oferecido como uma oferta de sacrifício em favor de outros. Novamente o versículo 17, querido, só uma parte. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Olha o que Paulo está dizendo, querido. Observe aqui, irmãos, que Paulo aqui ele está lançando mão de uma imagem do Velho Testamento para falar da sua disposição de sacrificar-se em favor da obra de Deus. Olha a imagem que ele está lançando mão aqui. Eu vou lá no Velho Testamento agora, lá no livro de Números, no capítulo 15, nos versículos 6 e 7, lá está escrito assim, olha, para cada carneiro prepare uma oferta de cereais de 4 litros da melhor farinha, misturada com 1,5 litro de azeite.
e de vinho para a libação, ofereça 1,5 litro ao Senhor em aroma agradável. O que me vem à mente é o seguinte: está aqui a oferta sobre o altar, e você vai pegar o vinho, vai derramar a oferta sobre o vinho sobre a oferta, entendeu? Paulo está dizendo que esse vinho aqui é o seu sangue derramado sobre a oferta. A oferta aqui, querido, parece, vou já ler aqui a citação de Champlin, a oferta aqui parece ser as obras dos irmãos lá em Filipenses. Ouça só o que Champlin diz, olha. Champlin sugere aqui que o simbolismo da oferta de libação que escorria sobre o animal sacrificado e sobre o altar aponte para o sangue de Cristo, e parece ser essa mesma ideia aqui, né? Ele fala que esse simbolismo de derramar o sangue é um simbolismo do sangue de Cristo, tá bom? Agora veja, porém, no lugar do animal que era sacrificado, Paulo diz que a oferta de libação, no caso o seu sangue, era derramado sobre o serviço dos filipenses, ou seja, sobre as obras dos filipenses. Novamente, querido, ouça o texto, olha. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício, né, e serviço da vossa fé, que é as obras, a libação aqui é o sangue de Paulo sendo derramado. Ele está falando dessa disposição de se sacrificar em favor dos outros, tá bom? É essa a ideia, querido. Aqui nós temos aqui, irmãos, uma bela descrição das obras dos filhos de Deus. Elas são um sacrifício que são oferecidos sobre o altar de Deus. Então eu quero te chamar aqui para pensar sobre uma coisa. A ideia aqui de Paulo é que as nossas obras, elas são uma espécie de sacrifício que nós apresentamos diante de Deus. E aí Paulo completa essa ideia dizendo assim: o meu sangue é a libação, é como o vinho que é derramado sobre a oferta, entendeu? Então ele está falando aqui de obras, queridos, que são apresentadas diante do altar de Deus como sacrifício. Assim como no Velho Testamento se oferecia o animal em sacrifício, as nossas obras, elas são apresentadas a Deus como um sacrifício. Eu queria perguntar uma coisa. Primeiro, você já pensou sobre isso? E segundo, querido, como é que está o teu altar de sacrifício? Quais são as obras que você tem apresentado diante de Deus? Eu tenho dito isto repetidamente, abusadamente, sei que isso existe, que obras não salvam, querido. Mas ao mesmo tempo, também tenho repetido demais isso aqui. O maior testemunho de que de fato nós somos salvos são as nossas obras. A pergunta é, querido, como é que está o seu altar de sacrifício? Quais são as obras que você tem depositadas, oferecidas a Deus nesse altar de sacrifício? É necessário que a gente fale sobre isso, querido. É necessário que nós nos desafiemos como homens e mulheres de Deus a olhar para esse altar e perguntar a nós mesmos quais são as obras que eu estou oferecendo aqui. O que eu tenho para te oferecer, Senhor? Eu penso, irmãos, nisso porque nós vivemos assim um tempo muito estranho, sabe? Onde a mentalidade dos cristãos é: eu quero a minha bênção, eu vou buscar a minha bênção, eu vou receber a minha bênção, eu não saio daqui sem a minha bênção, a minha bênção, a minha bênção e a minha bênção. Parece que tudo que nós queremos é a nossa bênção, entendeu? Não há uma disposição para sacrifício. Novamente, não é sacrifício para salvação, não é obras para salvação, irmãos. É aquilo que nós fazemos para alegrar o coração do nosso Deus. Como é que está a tua vida de oração, querido? Como é que está a sua leitura bíblica? Como é que está o seu testemunho às pessoas da sua fé em Cristo? Como é que está a sua vida de santidade? O que você tem feito para Deus lá na igreja? Como é que você tem se envolvido com o trabalho, irmãos? Como é que está a sua vida congregacional? Que obras você tem para oferecer a Deus, irmãos?
Como é que está a sua generosidade? Sua disposição de ofertar, de contribuir, de ajudar de alguma forma para que o reino se expanda. Não apenas financeiramente, mas orando, trabalhando, se envolvendo. Como é que está, querido, as suas obras? Seu altar de sacrifício, a obra sobre eles? Porque aqui está um homem que está disposto a derramar até mesmo o seu sangue, ou seja, está disposto a entregar a sua vida sobre esse altar. A pergunta é, como é que nós estamos? Que você possa se sentir desafiado, irmãos, a apresentar ao Senhor obras agradáveis a Ele. Nós somos criados, diz Paulo lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, se eu não me engano, criados para a prática das boas obras. Terceiro exemplo de Paulo aqui, querido. Paulo estava disposto a dar a sua vida pelos outros, não por mera obrigação, mas com alegria. Não, eu estou citando aqui só o versículo 17, né? Agora eu vou citar ele em duas versões, duas traduções diferentes, tá bom? Vamos lá. Talvez o meu sangue, isto é a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, se o meu sangue for apresentado, se o meu sangue for oferecido como libação sobre as obras de vocês, se isso acontecer, se eu morrer por causa do Evangelho, eu ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Aí eu leio o mesmo texto numa outra tradução. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Paulo está aqui, querido, demonstrando uma alegria tremenda, mesmo estando, eu vou citar agora Hernando Dias Lopes, entendeu? Mesmo estando na antessala da morte e no corredor do martírio. Suas palavras não são de revolta nem de lamento. Ele foi perseguido, apedrejado, preso e açoitado com varas. Ele enfrentou frio, fome, passou privações. Ele enfrentou inimigos de fora e perseguidores de dentro. Ele agora está em Roma, sendo acusado pelos judeus diante de César, aguardando uma sentença que poderá levá-lo à morte. Mas a despeito dessa situação, sua alma está em festa e seu coração está exultante de alegria. Por quê? Porque tudo aquilo que ele está fazendo pela causa do Evangelho, ele está fazendo por amor a Cristo, por amor a Deus. Olha, irmãos, eu gostaria muito que vocês pensassem sobre isso. O que é cristianismo? Será que cristianismo se resume a você frequentar a igreja no domingo à noite? Porque para muita gente o cristianismo é isso. Eu vou à igreja ao domingo à noite. Eu também dou meu dízimo, eu levo lá uma oferta. Eu canto algumas canções de adoração. Eu ouço a leitura bíblica, a pregação. Amém. Fiz a minha parte. A minha obrigação para essa semana está cumprida. Agora eu vou viver a minha vida, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, lá pelas 5 horas da tarde eu começo a pensar novamente, eu tenho que ir à igreja de novo. Para muita gente, queridos, cristianismo é isso. Não é uma coisa do dia a dia. Não é algo para se viver todas as horas do dia. Nós nos vestimos como religiosos no domingo à noite e vamos à igreja. Quando nós chegamos, nós tiramos a roupa da religião e voltamos para a nossa vida secular.
e agimos e vivemos como se não fôssemos. Nós não nos preocupamos com as pessoas que estão perdidas, nós não oramos por ela, nós não nos envolvemos com a igreja, nós não fazemos nada daquilo que a igreja está fazendo. A gente não está vivendo a vida. Eu estou trabalhando, pensando no meu bem-estar, buscando a realização do meu sonho. Se eu orar, eu vou orar pela realização dos meus sonhos. Eu vou buscar a Deus para que Ele me faça viver todos os meus sonhos. É isso que eu vou buscar. Mas viver para Cristo, me sacrificar em prol do reino, vestir a camisa do reino e me dispor a falar de Cristo, mesmo que seja compartilhando uma simples mensagem no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, isso não. Isso é para gente fanático. Eu sou um crente moderno. Minha obrigação é ir à igreja no domingo à noite. Isso tem sido, querido, o cristianismo de muitas pessoas. Só isso. Eu falo isso, irmãos, assim com uma dor no coração. É sério. Eu chego a me emocionar com isso porque é triste, irmãos, pensar que boa parte dos cristãos estão vivendo exatamente dessa forma. Não se envolve, irmãos. Não vestem a camisa. Não contribuem com nada. Muitas vezes estão reclamando, criticando a atitude daqueles que estão fazendo alguma coisa. Entende? Está aqui um homem, irmãos, disposto a morrer, a dar a vida pelos outros, e não por uma questão de obrigação, mas com alegria, com júbilo, com um coração em festa, irmãos. Por que leva um homem, irmãos, a agir dessa forma? Eu digo a vocês, é conhecer Deus. É um homem que conhece profundamente a Deus. É um homem que crê na palavra de Deus como um todo que faz isso, querido. Às vezes a gente vive um cristianismo que nós nem cremos na palavra, irmãos. Ou então escolhemos as partes da palavra em que nós vamos acreditar. Se é promessa, eu tomo posse. Se é um chamado para fazer alguma coisa, se é algum tipo de exortação, eu rejeito. Para você não achar que isso é só Paulo, querido, veja o exemplo de Timóteo. Vamos falar de Timóteo agora, tá bom? Do versículo 19 até o 24 nós falamos do Timóteo. Vamos ver se dá para chegar até o final daqui da questão de Timóteo. Timóteo, um homem preocupado com o bem-estar do povo de Deus. É o primeiro exemplo que nós temos aqui. Versículo 20, olha. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Isso aqui é Paulo falando de Timóteo, entendeu? Ninguém se iguala a Timóteo no que diz respeito a cuidar dos interesses de vocês. Agora, numa outra tradução, não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Está vendo, querido? Observe a semelhança, querido, com o que é dito no começo desse capítulo 2, tá? Olha o versículo 3 e 4 do capítulo 2 que nós estamos estudando. Lá está escrito assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Ao que tudo indica, estamos diante aqui, querido, de uma espécie de hierarquia de imitadores. Paulo imitava Cristo, Timóteo imitava Paulo, né? Vocês sabem, Paulo, ele era um discípulo, ele era um filho espiritual de Paulo, e com certeza, querido, essa atitude sacrificial que Paulo tinha, isso inspirou Timóteo também, entendeu? Também. É por isso, querido, que eu falo tanto dessa questão dos referenciais que nós temos na vida. Timóteo tinha como referencial Paulo. Ele olhava para ele se espelhava em Paulo. Por causa disso, olhe a vida de Timóteo. Olha o testemunho de Timóteo. Olha o que Paulo diz desse rapaz, desse menino. Menino, querido, tá? Dizem um adolescente de 17 anos de idade, mais ou menos.
Não sei se isso é bem verdade, mas isso é o que alguns comentaristas dizem. Um menino, mas que está trilhando as mesmas pegadas do seu pai espiritual. Alguém disse, querido, que Timóteo vivia de forma altruísta, pois o centro da sua atenção não estava em si mesmo, mas na igreja de Deus. Ele não buscava riqueza nem promoção pessoal. Ele não estava no ministério em busca de vantagens. Ele tinha um alvo, um único alvo: cuidar dos interesses da igreja. Por que Timóteo agia assim? Por causa do referencial que ele tinha. Primeiro, Paulo diz que Timóteo foi instruído desde criança nas Sagradas Escrituras pela mãe e pela avó. Dois bons referenciais que ensinaram as Escrituras a esse rapaz. Agora, já na fase mais adolescente, né, mais jovem, ele tem um pai espiritual. Então ele estava cercado de bons referenciais, querido. Irmãos, eu não tenho como enfatizar o suficiente a necessidade que nós temos de ter bons referenciais da nossa vida, de pessoas nas quais nós nos espelhamos. Queridos, se eu alio a isso, um bom referencial com a palavra de Deus, irmãos, o que vai vir daí é coisa boa. Está aqui Timóteo. Paulo diz, olha, eu não conheço ninguém que se importe tanto com vocês como Timóteo. Um jovem que, na fase onde todo mundo está buscando viver as suas aventuras, satisfazendo os seus desejos pessoais, ele está preocupado com a igreja. Ele está vivendo para servir a igreja. Ele abriu mão de todos os seus direitos de adolescente, da busca pela satisfação dos seus próprios desejos, para servir o reino, querido, servindo as pessoas, servindo a igreja, se preocupando, orando, tentando ajudar, tentando fortalecer a igreja, entende? Esse é o desafio, irmãos. Esse é o nosso desafio. Timóteo não buscava os seus próprios interesses, mas os interesses do Senhor Jesus. Quando Paulo diz que ninguém se preocupava tanto com a igreja lá de Filipenses como Timóteo, Paulo está dizendo exatamente isso, querido. Que ele se preocupava com os interesses do Senhor Jesus. Versículo 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Numa outra tradução, todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Cristo. Meus irmãos, eu queria chamar a sua atenção para isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é alguém que só busca os seus próprios interesses? Será que há espaço na sua agenda para os interesses de Cristo? Alguém disse, querido, que é fácil colocarmos outras coisas primeiro em nossa vida. Você pode colocar a sua própria reputação em primeiro lugar, pode colocar seus prazeres em primeiro lugar, pode colocar em primeiro lugar seus planos, sua família, seu sucesso ou qualquer outra coisa. No entanto, se você fizer isso, todas essas coisas ficarão distorcidas e você perderá a maior de todas as bênçãos da sua vida. Eu vou citar um texto de cabeça logo aqui, depois eu volto para a minha ministração. Mateus 6,33, querido, diz assim, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas te serão acrescentadas. Quando o Senhor Jesus Cristo diz todas estas coisas, ele está se referindo àquilo que ele falou anteriormente. Ele está falando de comida, de bebida e de vestuário. Essas coisas, querido, representavam o básico para uma vida, para viver, entendeu? Ele está dizendo assim, se você colocar o reino em primeiro lugar, o que você necessita para viver, eu te darei, eu te acrescentarei. A ideia é, primeiro lugar, o reino de Deus. Primeiro lugar, os interesses de Deus. Só depois é que você vai... Na verdade,
A ideia aqui de Jesus é: se você cuidar dos meus interesses, eu cuido dos teus interesses. Priorize os meus interesses, que eu vou cuidar dos teus. Entende? Olha, querido, há uma mentalidade cristã moderna que se expressa mais ou menos assim. Tente acompanhar o que eu vou colocar para você, tá bom? É o crente. Estou falando de crente, não estou falando de pessoas que não conhecem a Deus, não. Estou falando de crente, tá bom? Ele pensa assim: eu trabalho a semana toda, portanto, eu não posso realizar a obra do Senhor durante a semana, porque eu estou trabalhando. E quando chega o final de semana, esse crente precisa: eu trabalhei a semana toda, eu estou cansado, então agora eu preciso descansar para renovar ou para repor as minhas energias. Portanto, também não posso realizar a obra de Deus no final de semana, pois eu estou descansando. Em outras palavras, eu não tenho tempo para a obra de Deus. Durante a semana eu estou trabalhando. Não posso fazer mais nada porque eu estou trabalhando. Durante o final de semana eu vou descansar e repor as minhas energias para trabalhar a semana de novo. Portanto, não há espaço na minha agenda para o reino. Não há espaço para fazer a obra de Deus. Queridos, isso parece bobagem, isso parece simples, né? Mas eu volto a afirmar: essa é a realidade da maioria dos cristãos de hoje. O senhor está exagerando, pastor? Não estou. Converse com o pastor. Isso já foi feito pesquisa, irmão, dados estatísticos mesmo, sabe? Apenas 5% dos cristãos carregam nos ombros o peso da obra. O restante está vivendo para si mesmo. O restante está buscando os seus próprios interesses. E eu olho aqui para um jovem, adolescente, que resolveu abrir mão desses interesses, dos prazeres da juventude, das aventuras da juventude, para viver para o reino. Preocupado com a igreja, preocupado com a obra do Senhor Jesus Cristo. Olha, queridos, há 2 textos, né? Eu já citei um aqui, eu vou citar novamente, mas olha só, 2 Coríntios 5,15 diz assim: olha, e ele morreu por todos, ele aqui é Jesus. Então, traduzindo o texto, Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, Cristo morreu por nós, para que nós não vivamos para nós mesmos, mas vivamos para Cristo. A pergunta, querido, e o desafio é exatamente esse: estamos vivendo para Cristo? Estamos fazendo a vontade de Cristo? Estamos investindo o nosso tempo, o nosso talento, a nossa capacidade, os nossos recursos na obra de Cristo? É você que tem que responder a isso, querido. Só mais um exemplo aqui e eu vou encerrar, são 8h20. Timóteo era um homem de caráter. Essa sessão, que começa no versículo 17 e vai até o versículo 30, é uma demonstração prática do que é um homem de Deus. Um homem de Deus que tem como referencial o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo na prática o que um homem de Deus, como um homem de Deus vive. Nós vimos Paulo, agora nós estamos falando de Timóteo, querido. Ele era alguém que tinha interesse pela igreja, alguém que estava preocupado com a obra de Cristo. Agora também diz aqui que é um homem de caráter. Olha, quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter aprovado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Novamente, numa outra tradução: mas quanto a Timóteo, bem sabem como deu provas da sua virtude e como trabalhou comigo ao serviço do Evangelho, como se fosse um filho com o seu pai. Caráter, querido, aqui, eu vou falar um pouco sobre isso, é uma daquelas palavras abrangentes que são usadas para descreverem as pessoas. Quer um exemplo? Fulano é um mau caráter. Eu estou descrevendo a pessoa, entendeu? Quando eu falo assim a respeito de uma pessoa, eu estou dizendo que
tal pessoa não é confiável, que ela não é uma boa pessoa e que nós devemos evitar ou nos afastar dela. Ele é um mau caráter. Então nós não devemos compartilhar a nossa vida com eles. Não é alguém digno de confiança. Entende? Paulo diz, Timóteo não. Né? Vocês conhecem o seu caráter aprovado. Ou ainda, bem sabem como deu provas da sua virtude. Esse era um homem, querido. E eu quero que você entenda isso. Timóteo, filho espiritual de Paulo, é aquele que vai receber o cajado das mãos desse apóstolo. Entendeu? É ele que vai dar continuidade à obra que Paulo começou. Era alguém irrepreensível, era alguém puro, era alguém inculpável, era um luzeiro em meio à escuridão e alguém, querido, que proclama a palavra da vida. Se você me permitir, eu vou rapidinho concluir isso aqui, tá bom? Para não deixar só um exemplo aqui, como é uma ministração mais simples, né, eu vou concluir. Eu tenho 8 minutinhos, eu vou já concluir, tá bom? Então eu vou me ater muito ao texto para eu poder concluir, para seguir a semana que vem para o capítulo 3, que é onde nós vamos gastar um bom tempo. Então, vamos olhar o exemplo de Timóteo, rapidinho, de Epafrodito, na verdade, do versículo 25 até o 30. Primeira coisa, querido, Epafrodito e a incrível descrição de como deveríamos viver como filhos de Deus. É como Paulo se refere a ele. Olha só, versículo 25, irmãos, olha. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Veja que descrição tremenda de Epafrodito, entendeu? E por outro, vosso mensageiro. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. E por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Observe aqui, querido, as palavras que Paulo usa para descrever Timóteo. Primeiro, irmão, tá? A questão é, se nós estamos em Cristo, há um elo de amor fraternal que nos une uns aos outros. Essa é uma palavra que destaca, querido, a relação de família, ou seja, a família de Deus. Entendeu? Paulo se refere a Epafrodito como meu irmão. É engraçado, né? Ele fala de Timóteo como um filho. De Epafrodito é um irmão, entendeu? Um irmão. A ideia é essa questão família de Deus, entendeu? Então, se você está em Cristo como eu estou em Cristo, nós somos irmãos, querido, irmãos. Irmãos espirituais, irmãos em Cristo, tá? A outra palavra é cooperador. A palavra grega aqui, querido, que Paulo usa aqui, dá a ideia de que Paulo e Epafrodito estão no mesmo serviço do Reino de Deus. Em outras palavras, eles são parceiros de trabalho. Parceiros na obra de Deus, parceiro na execução daquilo que Deus quer, daquilo que Deus tem para as suas vidas. Eles estão ali lado a lado, trabalhando, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, indo de cidade em cidade, agora não Paulo, porque está preso, né? Mas esse camarada aqui, esse Epafrodito, na verdade dizem até que foi ele que fundou a igreja de Filipos. Eu não lembro aqui exatamente essa informação, mas me parece que foi, entendeu? Então alguém que estava na linha de frente, companheiro de Paulo, parceiro de Paulo na pregação do Evangelho. E também companheiros de luta, irmãos. Significa, querido, que quando Paulo se refere a esse aqui, companheiro de luta, ele se refere a Epafrodito como se eles fossem soldados de um mesmo exército, entendeu? São soldados do exército do Deus vivo. São parceiros de lutas, estão ali lutando pela fé do Evangelho, estão ali lutando pela expansão do reino de Deus, estão ali trabalhando e guerreando pelo bem-estar do povo de Deus, entende? Eu estou sendo rápido porque eu quero concluir aqui no tempo certo, tá bom? Veja, contra o que esses homens lutavam, irmãos? E é exatamente essa resposta também diz respeito a nós. Contra o que nós lutamos como irmãos, como companheiros de luta, como cooperadores. Nós estamos lutando, querido, aqui, combatendo os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste mundo e as hostes espirituais. Vamos ler o texto para ficar mais interessante, né? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É contra isso que nós lutamos.
Queridos, eu vou encerrar, eu vou até esquecer o que está aqui. Tem mais coisas aqui, irmãos, mas vamos lá. Eu quero que você entenda uma coisa, querido. Se você é alguém que pensa assim, pastor, eu estou trabalhando durante a semana, então eu não posso me envolver com a obra. Aí quando chega no final de semana, diz, pastor, eu trabalhei a semana toda, eu estou muito cansado, eu preciso descansar. Então não conte comigo também, não, tá bom? Porque eu vou descansar, eu vou repor as minhas energias para amanhã pegar no trampo de novo, na segunda vai pegar no trampo de novo. Você não se dá conta de que está no meio de uma guerra e que se pensa dessa forma já foi derrotado faz tempo, entende? Irmãos, a expansão do reino é uma guerra. E não é uma guerra só para evangelizar as pessoas, para tentar levar as pessoas a conhecerem Cristo. É uma guerra espiritual. Nós lutamos contra inimigos espirituais, querido. Está aqui uma descrição desses inimigos. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Nós lutamos contra seres invisíveis, malignos, que estão atuando de dia e de noite na vida das pessoas, dos crentes, para acovardá-los e mantê-los trancados dentro de casa, com medo, com timidez, para não fazer a obra de Deus, muitas vezes alimentando as desculpas que nós damos para não fazer a obra de Deus. Naqueles que não conhecem a Cristo, querido, tentando mantê-los afastados de Deus, para que não ouçam a palavra de Deus, inculcando neles pensamentos, filosofias e um monte de outras coisas para afastar de Deus, entende? E nós somos chamados por Deus, irmãos, para lutar contra isso. Eu não vou, eu precisava gastar um tempo aqui, mas não vou, porque eu vou encerrar esse negócio hoje, irmãos. Hoje, tá bom? Olha, rapidinho aqui. Assim como Paulo e Timóteo, Epafrodito estava disposto a qualquer sacrifício, até mesmo morrer pela causa do Evangelho. Isso é importante, querido, porque Paulo estava disposto a morrer, Timóteo estava disposto a morrer, e agora também Epafrodito estava disposto a morrer. Eles estavam dispostos a sacrificar a própria vida por causa do Evangelho. Olha o texto, querido, versículo 29 e 30 do capítulo 2. Recebam-no com grande alegria no Senhor, e dê-lhe a honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Aqui um homem, querido, que estava disposto. Querido, eu queria falar muito sobre isso, mas não tem mais tempo. Mas o que você está disposto a fazer? O que você está disposto a sacrificar, querido? A honra? O descanso, algum privilégio financeiro, sei lá, o que você está disposto a sacrificar? Eu queria desafiar você, querido. Pastor, como é que a gente faz isso? Irmãos, eu poderia dar um monte de coisa, mas eu vou te falar. Olha, novamente, eu vou encerrar com isso aqui. Faça com que os seus amigos ouçam o Evangelho. Você não vai obrigá-lo a fazer isso. Mas se não quiser mandar os vídeos aqui, não tem problema. Se quiser, mande. Mas se não quiser, escolha um pastor que você gosta da pregação e mande para os seus amigos. Marque lá. Fez isso? Orem. Deus, usa o vídeo, usa a mensagem para falar o coração dele. Senhor, abre lá o entendimento do indivíduo lá para que ele entenda o Evangelho. Senhor, faz com que ele conheça Cristo. Faça alguma coisa, irmãos. Ore pelos seus parentes, ore pelos seus vizinhos, ore pelos seus amigos. Compartilhe com eles o Evangelho. Se você tem o correto era bom, o bom é você ir lá e pelo menos contar o seu próprio testemunho, o que Deus fez na sua vida. Né? Ou então pega um vídeo, mande para ele lá, um vídeo evangelístico, mande para ele lá, para ele ouvir. Faça isso, querido. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Sacrifique a vergonha. Ah, pastor, eu sou tímido. Sacrifique a timidez, querido. Por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho. Eu deixo o desafio a você. Se quiser me ajudar, eu peço, compartilhe isso aqui. Marque os amigos.
Vá lá no YouTube, pegue as mensagens editadas, prontinha, o áudio bacana, tudo editado, belezinha, porque eu dou um tratamento até no áudio disso aqui, tá bom? Pego aqui, trato o áudio, coloco ali um reverb, faço ali, eu tiro os ruídos, tá perfeito o som. Pegue lá, mande para os amigos, no WhatsApp, no Facebook, sei lá, mande para os amigos. Porque, querido, se a gente não estiver disposto a fazer pelo menos isso, aí eu fico sem saber o que dizer a você, tá bom? Eu queria orar contigo. Pai, eu quero te louvar, Senhor, e te bendizer pela oportunidade e pelo privilégio, Senhor, de poder compartilhar a tua palavra, Senhor. De fazer com que a tua palavra chegue a mais pessoas, Pai. Senhor, que tu possa nos ajudar a levar adiante a tua palavra, Senhor. Tire do nosso coração todo o medo, Senhor, toda a timidez, Pai. E que haja em nós um espírito de intrepidez, de coragem, como diz a tua palavra, Senhor. Senhor, remova de nós as desculpas que nós damos para não levar adiante o reino, para não propagar o evangelho, Senhor. Tira de nós a desculpa que nós damos para não nos envolvermos com o evangelho, Senhor. E faça de nós homens e mulheres segundo o teu coração. Homens e mulheres, Senhor, que anunciarão o evangelho àqueles que ainda não conhecem. Te peço tudo isso no nome de Jesus. Amém e amém, querido. Amém, tá bom? Se você quiser nos ajudar,